Meus amigos, você que recebe o BPC, que recebe ou que está à espera da concessão do BPC ou que futuramente pretende fazer o pedido do BPC, eu trago para você uma notícia boa. Aliás, no meu entender, não é só uma notícia boa, é uma notícia maravilhosa. Olha, gente, graças a Deus o Senado aprova o BPC para pessoas cuja família ganham até meio salário mínimo per capita. Você que acompanha meu canal já conhece essa novela de cor e salteado, né? Ou seja, é uma luta grande, é uma briga do Congresso Nacional com o governo federal, né? Você deve se recordar que, né, o Congresso Nacional já havia inclusive aprovado uma lei aumentando o limite de renda de 1/4 de salário mínimo para meio salário. O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro não aceitou. O presidente Jair Bolsonaro vetou o aumento da renda, ou seja, a ampliação do BPC. O que aconteceu? O Congresso Nacional derrubou o veto, né, que é uma prerrogativa do Congresso Nacional. E aí o que aconteceu? O governo, a AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, entrou na justiça, né? E daí, por força de lei, deu uma liminar monocrática do ministro do STF, o Gilmar Mendes, está paralisado. Ou seja, né, a lei existe, essa lei já existe, mas não pode ser cumprida porque a justiça cerceou essa lei, né, gente? E deixando milhares de pessoas a ver navio à mercê. E aí o que aconteceu, né? Até por causa da pandemia, em algumas situações poderia chegar até meio salário mínimo para conceder o BPC. Né? O INSS poderia levar em conta, por exemplo, o custo de medicamento com os beneficiários do BPC, entre outros gastos. Só que, gente, o que aconteceu? Mais rapidamente, no encerrar desse ano, do ano de 2020 para 2021, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional a MP 1023 para reestabelecer o antigo critério de renda que era praticado antes da pandemia. Qual que era o critério de renda? 1/4 do salário mínimo, que hoje está em torno de R$275, né? Ou seja, já nem ia mais levar em consideração o gasto que o pai tem, por exemplo, com um filho doente que recebe o BPC. Ou seja, se ultrapassasse o teto de 1/4 do salário mínimo, esse beneficiário, o filho desse senhor, ou o deficiente em si, poderia ter o seu benefício cortado. Você lembra disso? Pois é, gente. Foi aprovado já lá na Câmara dos Deputados essa semana, né? E rapidamente aprovou-se no Senado da República. Agora, gente, o critério não é mais 1/4 do salário mínimo, passou para meio salário mínimo. O Congresso Nacional está insistindo, ou seja, gente, nós que sempre criticamos aqui o Congresso Nacional, eles fizeram a parte deles, né? Ou seja, eles voltaram a insistir no governo federal, olha, tem que ser meio salário mínimo, né? A renda per capita para a concessão e manutenção do BPC. O que falta, gente, para isso se tornar realidade? É apenas o presidente Jair Bolsonaro assinar, né? Muitas pessoas estão dizendo, o presidente vai vetar. Se vetar, o Congresso Nacional vai derrubar de volta. Essa que é a grande realidade. Olha, gente, o plenário do Senado aprovou em sessão remota a medida provisória que define critérios para a concessão do benefício da prestação continuada, ou BPC. A pessoa com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A MP 1023, aprovada na forma de projeto de lei de conversão, o PLV 10 de 2021, segue agora para a sanção presidencial, gente. O BPC, né, é a garantia de um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou nem ter alguém da família que possa bancar, né, gente, esses beneficiários. Também são beneficiados os idosos acima de 65 anos na mesma situação. A matéria, gente, ia perder a validade agora, em 1º de junho, e foi relatada pelo senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima. Olha o argumento do senador, né, para ampliar o BPC. Ele disse assim: trata-se de uma proposição histórica para as famílias brasileiras
que precisam do BPC, especialmente das pessoas com deficiência. Esse, né, foi o pensamento, o entendimento do relator da matéria, da MP 1023 lá no Senado. A MP estabelece novos critérios, né, que estabeleceu, digamos assim, a partir de 1º de janeiro de 2021, o valor do salário mínimo de R$ 1.100. Pelo PLV, agora fica configurado o valor per capita familiar de R$ 550 para encaixar nas regras previstas. O texto original da MP, que está em vigor por enquanto, né, enquanto o presidente Jair Bolsonaro não promulga essa lei, é inferior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, gente, veio fazer justiça, né? Agora, o critério de concessão do benefício da prestação continuada não vai ser 1/4 do salário mínimo, e sim R$ 550. Gente, muitas pessoas que poderiam perder o BPC não vai perder, se Deus quiser, porque eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar essa lei, gente, vai promulgar essa lei, né? E muitos que hoje não conseguem o BPC, a gente vai ter a possibilidade de ter o direito ao BPC, porque sabemos milhares de brasileiros, né, que têm direito ao BPC, mas não conseguem porque esse critério da renda impede. Então, gente, é uma boa notícia, é uma notícia maravilhosa para todos os deficientes e para as pessoas carentes, idosas, acima de 65 anos. Gente, e agora eu pergunto para você, será que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar ou vai promulgar a lei? Ou seja, se ele vetar, ele não aceitou a lei, né, que foi, digamos, a aprovação lá do Congresso Nacional. E se ele promulgar, né, aí sancionar, ok, beleza, já começa a valer. O que você pensa sobre isso, gente? Dê aí a sua opinião.